Hey beautiful people and incredible students! Deixa-me explicar um pouquinho mais sobre o nosso mês do inglês na indústria. Isto quer dizer que ao longo deste mês nós vamos ter uma série de aulas 100% gratuitas para vocês. E que tipo de aulas é que nós vamos ter? Nós vamos ter aulas dentro de indústrias. Para quê? Para poder mostrar a vocês que o inglês que nós temos aqui na United não é inglês só de sala de aula. É aquele inglês de verdade, aquele que você usa na vida real. Principalmente no vosso trabalho. Hello, beautiful people and incredible students! Estamos cá hoje para mais uma aula de inglês, mas hoje com um convidado um pouco mais aqui fora da nossa realidade, que vai ser uma conversa muito show de bola. Hoje o nosso foco é Indústria 4.0, inovação na indústria e um olhar para o mundo. Isto porquê? Aqui a nossa região, pegando Videira, Joaçaba, Santa Catarina inteira, tem um foco muito grande na indústria. E não é uma indústria com os olhos locais, é uma indústria para o mundo. E uma coisa interessante para caramba nós podemos conversar aqui um pouquinho é como se preparar para essa vida como a indústria para o mundo e aquela aquela nova revolução da indústria 4.0. Para isso, nós hoje temos aqui uma conversa dividida em duas partes. Primeiro, vamos ter aqui um bate-papo com o Rogério, auditor, certificador de qualidade, tanto de empresas nacionais como internacionais. Então, vai poder trazer uma experiência muito show de bola para todos vocês que estão com essa vontade e essa curiosidade de saber como é que é, né? Essa preparação para o mundo. E depois, nós vamos ter uma aula de inglês, como sempre, daquela forma United de ser, de nós podermos falar sobre o trabalho usando aquele inglês que nós temos. Então, hoje nós temos aqui o Rodrigo. O Rodrigo vai ser o meu aluno da eleição. Ele trabalha ali na BRF de Videira. Se não me engano, e depois eu posso me corrigir isso, eu creio que ele é engenheiro de produção. E se não errei, estou aqui a ver a câmera dele, acho que não errei. Não errei, mecânico. Engenheiro estava lá quase. E nós vamos ter aquela nossa aula 100% em inglês para vocês verem que, independente do nível que vocês estão de comunicação, o importante é falar, gente. Pá, eu costumo repetir muito isto, eu não conheço ninguém que um dia decidiu aprender algo e depois, por obra e Espírito Santo, no dia seguinte estava a fazer muito bem. Gente, o que acontece naquele espaço do meio entre começar a aprender alguma coisa e conseguir ser um mestre ou fazer bem essa coisa, aquele meio ali está muito cheio de tentativa, erro, análise de erro, correção de erro e tentativa de novo. Se vocês tirarem esta experiência do meio, não chegam na mestria disso que vocês querem aprender. Então eu vos peço, inglês não é diferente, vocês precisam de pôr para fora, precisam de cometer muitos erros. Nós falamos muito bem português porque quando éramos pequenininhos falávamos coisa como nós gosta, nós quer, ponhar, e foi tanto de conversarmos e as pessoas nos darem feedback que poderia ter uma forma um pouco melhor de falar, que nós hoje estamos a falar tão bem quando falamos. Então, gente, não evitem falar inglês, tá? Ok? Então, vamos aqui passar para a nossa conversa boa. Temos aqui o nosso excelente convidado, Rogério. Rogério. Boa noite, André. Boa noite, tudo bom? E então, homem,
Como nós estávamos a falar um bocadinho fora da câmara, eu tenho muita curiosidade a nível de como é que você vê essa experiência diferente de ter contacto com uma empresa nacional e como é que eles olham um bocadinho para a questão do trabalho e depois uma empresa internacional. Quais são as distinções entre as duas, assim, na tua opinião? Perfeito. Bom, na realidade, existe, digamos, se a gente abstrair questões formais, tributárias, etc., né? O que sobra é realmente alguma coisa que a gente poderia chamar de modelo mental ou mindset empreendedor, né? Quer dizer, uma coisa é eu enxergar o mercado geográfico onde eu atuo com as limitações que ele me traz, e outra coisa é eu enxergar, e especialmente numa concepção 4.0, isso fica muito facilitado, né, exatamente pela entrada muito forte de todas as soluções digitais, é eu realmente enxergar que esse planeta ele é uma aldeiazinha muito pequena, né? Agora mesmo, nesse momento, a gente está experimentando isso, quer dizer, mesmo com a impossibilidade de viagens com tanta frequência, veja que algumas empresas que se destinam, inclusive, a fazer isso que a gente está fazendo aqui, como a própria Zoom, né? Elas tiveram aí um incremento de valor de mercado exorbitante. Né? Sim. Exatamente por quê? Porque elas oferecem soluções para que a gente possa integrar pessoas, né? Independentemente de questões até culturais muito interessantes que a gente precisa aprender e precisa ter uma sensibilidade muito grande, né? Às vezes, um aspecto interessante também é que, dependendo do produto ou do serviço que a gente está produzindo, não é? Obviamente, em mercados mais maduros, eles vão ter algumas barreiras técnicas, por assim dizer, né, de normas, regulamentos, etc., que precisam ser atendidos, e muitas vezes, numa mentalidade mediana do nosso empresariado, aquilo ali passa a ser quase um obstáculo intransponível, né? Eu me recordo que há muitos anos atrás, eu fui fazer um treinamento no Japão pela JICA, né, pela Japan International Cooperation Agency, e um belo dia, eu estava, no final de semana, estava numa loja, eu estava com um casaco de couro muito bonito, que eu havia comprado aqui, naturalmente. Bicho, eu fui, assim, alguns japoneses, no meio da rua, me perguntavam se eu não queria vender. E eu me coloquei a pensar, poxa, mas por que será que nenhum produtor desse raio, desse casaco aqui, tentou exportar para cá? Mas é claro, né, o Japão, na época lá, já se falava em 4 mil produtos que, para serem livremente comercializados naquele mercado, eles precisavam ter algum tipo de avaliação da conformidade. Ou seja, entendi. Então, haveria algumas barreiras técnicas, né? Mas que não são, em absoluto, insuperáveis, né? Mas aí, aí entram as questões culturais e de modelo mental, né? Mas agora é interessante, você comentou uma coisa que para mim, eu concordo muito contigo, essa coisa do modelo mental, ainda uso mais modelo mental do que mindset, é uma coisa interessante. Mas, por exemplo, esse modelo mental das empresas brasileiras e o modelo mental de uma empresa estrangeira, eu, pessoalmente, na minha experiência, eu vi muito uma diferença a nível de como é que eu ia dizer, de sentimento de posse. É a melhor forma que eu posso dizer. Aqui no Brasil, eu sempre vi muito aquele sentimento de posse, tanto pelos CEOs, quanto pelos próprios os fundadores da empresa, e eu não senti tanto esse sentimento de posse, aquele sentimento assim absoluto, quase como é que eu ia explicar? Ciumento. Quase ciumento perante a empresa e o sucesso da empresa, que eu vi, por exemplo, quando eu tive contacto com industriais e empresas europeias. Nos Estados Unidos, eu ajudei a fundar um depósito lá de reciclagem de pneu na altura, também vi muito isso. O pessoal não tem muito esse sentimento de posse. Eu acho que o mindset, para mim, eu sempre muito isso. Qual é a tua opinião nisso? Aí, essa questão, ela se deve muito ao seguinte. No Brasil, a gente tem essencialmente dois tipos de empresa, né? Ou elas são familiares ou são multinacionais que estão operando aqui. Inclusive, isso traz um outro problema, né? Se a gente pegar a quantidade de empresas brasileiras com ação em bolsa, não chega a ser alguma coisa expressiva. Então, o que isso traz? Isso traz com que o capital ou a posse, ela é identificada claramente de quem a detém. E no exterior, a quantidade, digamos, a proporção de empresas que sejam sociedades anônimas, ela é muito maior. E numa dessas, onde o capital está pulverizado, né,
todas as regras de governança, inclusive o próprio sentimento de posse, ele é completamente diferente, né? Isso, inclusive, dá até para a gente derivar na própria questão de poupança, né? Quer dizer, em ambientes mais desenvolvidos, como eu tenho muitas empresas com ações negociadas em bolsa, o tipo de poupança, o tipo de investimento que vai ser diferente. Mas, voltando só para a questão modelo mental, e você tem toda a razão, essa questão do sentimento de posse é isso, é porque ou a grande maioria das empresas aqui, elas se caracterizam num desses dois grupos. Ou ela é familiar, ou ela é uma multinacional que tem uma operação aqui. Só para dar um exemplo para você, a gente tem alguns clientes que são de origem sueca, né? E, de fato, mesmo quando o brasileiro, digamos, internacionaliza, que é a palavra que se usa, né? A forma que a gente faz, embora a gente se orgulhe de ter uma cultura aberta, etc, né? Mas isso aí não é tão verdade se a gente vai aprofundar. Por exemplo, 80% do PIB sueco, 80% do PIB sueco, ele vem de empresas suecas operando no exterior. Ou seja, isso aí força com que todo executivo sueco ele já tenha uma maleabilidade para ler a cultura onde ele está se inserindo com uma operação muito interessante. O nosso aqui, e coincidentemente até Santa Catarina, ela tem talvez duas das primeiras empresas brasileiras que se internacionalizaram, né? Que é a WEG e a Embraco. Né? E muitas vezes essas organizações, tipicamente nacionais, quando elas internacionalizam, né? Eu costumo dizer que é como se elas mandassem para esse país, para essa operação, um general, né? Que esse cara ele tem que fazer aquilo lá funcionar. Então, aí entrando um pouco até na minha área, né? O conceito até de padronização, ele fica muito prejudicado, não é? Porque como ele tem que fazer aquilo lá produzir de alguma maneira, então aquilo assume praticamente como uma identidade própria. Então, a diferença de propósito e objetivos, né? É a diferença de propósito e objetivo. Tem aquele objetivo de tem que fazer funcionar, aí é uma coisa. Outra coisa é quando fiz o propósito, nós vamos definir este produto como existente dentro daquele país e o sucesso acaba por ser uma consequência. Mas sim, desculpa, te interrompi. Eu estava... Não, era isso mesmo que eu ia dizer. Perfeito, é isso mesmo. Eu ele vejo tem muito que conseguir isso. entregar, né? Então ele vai fazer o que tiver ao alcance dele. Isso. Mas, por exemplo, e a nível de relação de indústrias e colaboradores, você vê muito esse, por exemplo, esse modelo mental ter algum impacto nessa relação entre o colaborador e a indústria? Excelente pergunta, tá? Eu estou muito longe de ser americanófilo, tá? Mas eu procuro manter a mente aberta e reconhecer o que cada país tem de interessante, tá? Eu, pessoalmente, prestando serviço, já devo ter andado aí por uns 22 países, se não me falha a memória, tá? Inclusive fazendo auditorias, treinamentos e tal. E para todos que estão a ouvir, isto aqui não é uma bênção, tá? Quando você passa de 15 países, para de ser uma bênção, começa a ser quase um castigo, que também para quem já viajou muito. Inclusive o teu, eu conheço, eu estive lá algumas vezes, mas vamos lá. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, vejam, isso é uma lição interessante, tá, pessoal? Nos Estados Unidos, fazendo auditoria em diversos estados, segundo diversas normas, se eu pergunto, e eu posso dizer que qualquer um de vocês podem fazer experiência amanhã, se tiver essa oportunidade. Quer dizer, agora não, porque eles não estão deixando o Brasil entrar nos Estados Unidos, tá? Mas se eventualmente você disser que está indo de outro país ou tiver um outro passaporte, até talvez consiga. Mas vamos lá. Se você pergunta para qualquer pessoa dentro de uma organização, você chega para o sujeito e pergunta, meu amigo, qual é o negócio da empresa? Olha a pergunta, qual é o negócio da empresa? Qualquer um, eu estou falando, com todo o meu respeito, pode ser um operador de empilhadeira. Eu já fiz essa pergunta para um operador de empilhadeira. Ele vai me dizer assim, o nosso negócio aqui é ganhar dinheiro. É a primeira resposta. E aí depois, aí ele vai dizer, aí se você continuar com aquela cara de quero mais, ele vai dizer, olha, como é que a gente ganha dinheiro aqui? A gente projeta e produz esses monitores aqui para computador. Aqui no Brasil, esses tempos, até a própria Exame, a revista Exame fez uma pesquisa, faz alguns anos isso, tá? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Com os executivos, né? Com muitos executivos aqui no Brasil, e a grande maioria tinha muitos pruridos em dizer que ela tinha o objetivo era ser uma empresa lucrativa. Quer dizer, a gente tem aquela figura, talvez, que isso seja pecado, né? E isso é muito diferente, porque quando eu consigo fazer toda a estrutura da minha organização e dizer, olha, o nosso negócio aqui é ganhar dinheiro, meu amigo. O meu produto ou o meu serviço é apenas o como.
E nós aqui, a gente tem uma certa mania ou uma tendência a romantizar, né? Não, estamos aqui para oferecer soluções. Não está aqui para oferecer solução nenhuma, meu amigo. Você está aqui para ganhar dinheiro. A solução é o teu meio de ganhar dinheiro. Né? E isso, por exemplo, é um troço que me chama muito a atenção lá. Volto a dizer, eu estou longe de ser americanófilo, tá? Mas isso, em toda a santa auditoria que eu fiz naquele país, me chamou muita atenção. Né? As pessoas não têm problema de dizer aquilo aí. E isso desencadeia uma série de comportamentos. Né? Inclusive, eu tenho uma experiência pessoal. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu abri esse depósito em Detroit. E eu, na altura, saí de Cardiff, de Wales, para Detroit, para abrir o segundo depósito. E eu tinha aquela experiência da burocracia na Inglaterra. Britânica, claro. Sim, assim, não é uma burocracia comparada com Portugal, Espanha, terrível, mas é nojenta, é chatinha, né? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu lembro-me de fazer o Environmental License, pedir o licenciamento ambiental para nós podermos fazer o processo de acumular pneus ao ar livre, e eu fui lá com aquela coisa de dizer, pô, vai demorar uns 2, 3 meses, na melhor das hipóteses. No mesmo dia eu estava com ela na mão. E a pergunta que eu fiz foi essa, mas é assim tão rápido? Assim, não te vou impedir de você faturar. E eu fiquei com essa coisa na cabeça, assim, pô, até o governo quer que você fature. Achei muito interessante lá na altura. Uma vez eu conversando com um executivo americano, que ele faz bastante negócio aqui também, e lá, com todo o meu respeito aos queridos advogados, tá, e engenheiros também, eu sou engenheiro, tá, por curiosidade, ele dizia assim, os Estados Unidos e o Brasil só tem uma diferença. Né? Aqui nos Estados Unidos, o que você faz? Você larga os engenheiros na frente para fazer as coisas. Eles vão fazer um monte de bobagem, inclusive, sob o ponto de vista ambiental, e depois, por atrás, vem um bando de advogados consertando essas bobagens. E ele disse, no Brasil, vocês fazem o contrário. Vocês botam os advogados na frente, aí eles trancam todos os negócios, o que sobrar, aí chamam os engenheiros para tocar o negócio. Então, realmente, é uma abordagem completamente diferente. Né? Não vou dizer que uma está certa, outra está errada ou vice-versa. A questão não é essa. Né? Sem passar julgamento, só um facto. Que são abordagens completamente diferentes, não tenha a menor dúvida. Inclusive, né, só nessa questão, por exemplo, aprofundando um pouquinho esse teu exemplo de licenciamento ambiental, né? Aqui no Brasil, por exemplo, uma ISO 14001, que faz certificação de sistema de gestão ambiental, ela acabou gerando um negócio, não só ela, né, a necessidade de muitas organizações, que é o quê? Então, praticamente se criaram negócios para fazer o quê? O acompanhamento, o monitoramento de novos requisitos legais ambientais que se aplicam às organizações, né? E não esqueçam que, especificamente no Brasil, o tema ambiental ele é descentralizado. Né? Então, eu posso ter legislação federal, estadual e municipal. Agora, vejam que interessante, né? Na grande maioria dos estados americanos, olha que interessante, esse processo que você fez lá, que você lembrou, você só precisa fazer ele uma vez. Porque o americano ele parte da seguinte premissa. Depois que você está instalado, que você está legalmente operando e que você está inscrito, você está registrado em todas as autoridades que precisaria estar, olha que interessante. Qualquer novo regulamento, qualquer novo requisito que essa autoridade emita, gere, que se aplique ao teu negócio, ela tem que ir lá te avisar. Porque ela sabe que você existe. Inverta o sentido da obrigação. Ficar lá lendo todo dia diário oficial. Não. Então, esse esforço que você comentou, que até foi rápido, de fato, você só vai fazer ele uma vez. Porque a partir de então, você está lá registrado nos bombeiros, você está registrado aqui, está registrado ali. Se alguma dessas autoridades gerar ou revisar uma regra, uma portaria, um decreto, seja lá o que for, ela tem que ir lá bater na tua porta, porque ela sabe que você existe, ela sabe o que você faz. E que é uma lógica também ao contrário da nossa. Quer dizer, a nossa, não só o cara não avisa, como você nunca pode alegar desconhecimento, né? É um troço fantástico. Mas agora vamos fazer a pergunta de R$1 milhão. A primeira pergunta de R$1 milhão. Na tua opinião, se alguém tiver que decidir prioridade, o que eu vou fazer primeiro, para ter sucesso a nível de carreira na indústria no mundo, o que é preferível? Fazer um mestrado, um doutorado, uma coisa assim do género, fazer uma carreira mais académica, ou investir um bocadinho em entender um bocadinho esse modelo mental, em se incorporar um bocadinho nessa cultura mais internacional? O que é que hoje o pessoal deve gastar mais tempo a fazer? Tá bem. Bom, tem um detalhe, antes de eu responder objetivamente a tua questão, tem um detalhe, eu diria, que precede essa questão, tá? E que é importante a gente esclarecer.
por alguma razão, e a gente pode até fazer aqui uma pequena arqueologia rápida, histórica, o Brasil ele criou uma dicotomia entre carreira acadêmica e carreira profissional, coisa que no mundo desenvolvido isso não existe, né? O meu mestrado na França, por exemplo, a grande maioria dos meus professores eram doutores, e a grande maioria era doutor de doutorado, tá? Não é doutor que nem a gente... Sim, doutor de médico. Era doutor mesmo. E o cara era diretor de empresa. Quantos diretores de empresa você conhece aqui no Brasil que, de fato, tem o título acadêmico de doutor? Por quê? Porque a gente criou essa dicotomia. Inclusive, e ela é muito maléfica, se a gente está falando especialmente de indústria 4.0, né? Quer dizer, inclusive a academia, de um modo geral, e eu já fui professor de graduação muitos anos aqui no Brasil, eu já participei até de eventos sobre isso, a academia, muitas vezes, ela considera que se você fizer uma pesquisa aplicada, aquilo ali é quase que um demérito. Eles acham que a pesquisa tem que ser pura. E quando, na realidade, geek, é para nerd. Sim. É para rato de biblioteca. Exato. Ela não vai ter aplicação nenhuma. E no primeiro mundo é exatamente o contrário, né? As teses e mesmo as dissertações de mestrado, elas são muito aplicadas. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer com isso, né? É que, mesmo que você... o que eu sugeriria talvez seja uma solução híbrida, né? Porque, por exemplo, esse programa que eu fiz, e já tem aí, sei lá, quase 30 anos, vai para 30 anos, eu voltei em 91, ano que vem faz 30 anos. Então, normalmente você vai ter a oportunidade de entrar dentro de uma organização para preparar a tua dissertação, a tua tese, seja o que for, mais absolutamente aplicada. E aí, nessa hora, o que talvez valha a pena a gente investir sempre, antes de partir para um negócio desse, tá? É em a gente estar preparado para essa abertura de espírito sob o ponto de vista cultural, né? Então, por exemplo, eu me lembro que na França, até alguém te convidar para dizer que, olha, se você precisar de qualquer coisa, conta comigo, vai levar alguns meses. Em compensação, nas entrelinhas, ele está dizendo, olha, se você precisar me chamar às 3 da manhã para buscar um sofá que você comprou lá na IKEA, eu vou. E aqui não, né? A gente aparentemente é mais rápido na aproximação, mas ela não é nada profunda. Então, e o que acontece daí é que quando você vai, no primeiro momento, como você está avaliando a escala de valores local através da tua escala de valores original, você fica pensando, pô, o que eu fui fazer da minha vida, cara? O que eu estou fazendo aqui? Na realidade, então, essa preparação, até psicológica, se quiser, ela é importante para que eu consiga avaliar a escala de valores do local que eu estou, segundo a cadeia, a escala de valores deles, não a minha original. Né? Mas então eu diria que o ideal, se fosse possível, e existem muitos programas assim, né? É que você consiga combinar as duas coisas, né? Uma experiência, porque o próprio processo de aprendizado em cada país é completamente diferente. A própria relação entre aluno e professor é completamente diferente. Isso é muito bacana. Só isso já traz aprendizado. Não, entendi. Porque, assim, aquelas coisas, há certas coisas que são super óbvias, por exemplo, você tem que saber comunicar, você está a tentar ingressar dentro de uma carreira internacional, o mínimo dos mínimos é saber se comunicar. Pronto, bateu essa carreira, qual é o próximo passo? E agora a tua visão é realmente essa coisa, tem que ter o conhecimento técnico e elevado, mestre de um assunto, principalmente a indústria 4.0, que é muito embasada dentro de ciências aplicadas, não é uma coisa assim de sorte, de, sei lá, encontrar a penicilina por acaso dentro de um laboratório, é uma coisa muito relacionada com ciências aplicadas. E depois também é essa coisa de... Eu sou psicólogo de formação, não sou professor de formação, mas isso aí, psicologia se dá como uma abertura de mente para novos modelos de valores. Então, não passar julgamento imediato sobre o que está certo e errado, mas sempre analisar dentro da ótica de quem você está a viver a realidade, né? É uma coisa interessante. E agora, se você tivesse a possibilidade de definir mais o segundo princípio importante para ter um sucesso numa carreira a nível internacional, o que é que você diria? Adaptabilidade. Adaptabilidade, eu diria que conhecimento técnico, muitas vezes, hoje, com a facilidade de comunicação,
qualquer coisa a gente consegue aprender, né? O brasileiro ele tem uma certa dose de criatividade bem interessante e inata, né? O que muitas vezes a gente precisa dosar um pouco, e aí eu incluo isso inclusive dentro dessa adaptabilidade, é que a gente não é tão chegado assim a observar padrões, né? Eu estou falando muito da minha praia, da minha experiência. Que dói no coração, né? Então a gente tem uma certa tendência a improvisar exageradamente, né? E desnecessariamente muitas vezes, né? Então, mas eu diria que quando a gente consegue combinar a nossa criatividade com uma disciplina mínima, cara, vai dar muito certo. A experiência, o simples fato de você estar inserido em um ambiente diferente, onde você tem que ter essa sensibilidade, né? Você vai ter, então, as questões técnicas do teu trabalho, você vai ter as questões de relacionamento interpessoal numa escala de valores que não é a tua. Isso tudo são desafios bastante difíceis, mas que trazem um aprendizado muito rico, né? Porque imagina, se você consegue ter um nível de adaptabilidade, que você consiga se dar bem em qualquer ambiente ou ambientes completamente diferentes, cara, a tendência é que você vai arrebentar na tua carreira. Óbvio, não tem como dar errado. Tá? Acaba por ser uma consequência óbvia, né? Mas show de bola. E agora você comentou aí num assunto interessante também, que é os benefícios que isto traz. Na tua experiência, qual é o benefício, os benefícios maiores de você ter essa experiência internacional, de você conseguir trabalhar numa multinacional ou até mesmo fora do país? Eu diria que o principal, para mim, sem sombra de dúvida, é a visão de mundo, né? Quer dizer, você consegue ter uma perspectiva muito mais precisa sobre, no nosso assunto aqui, sobre fenômenos organizacionais. Quer dizer, porque você vai conseguir aprender de verdade qual é a influência que traços culturais têm no desempenho das pessoas e, por consequência, no desempenho das organizações, né? Uma organização nada mais é do que uma soma de pessoas, né? Então, à medida que eu consigo avançar nisso, isso tem um efeito de abrir a minha mente e trazer um aprendizado. Claro, se eu estiver a fim de aprender, né? Eu conheço uma pessoa de gente que vai e o cara não está afim. Bom, quem não está afim de aprender, esquece. Mas se a pessoa estiver disposta, estiver aberta se aprende muito, né? Quer dizer, você consegue entender fenômenos que ocorrem, às vezes, na tua organização, ou na organização onde você trabalhava aqui, e você consegue enxergar isso aí com uma clareza, né? E aí, realmente, você sobe alguns degraus, né? Porque o que você expande a tua percepção sobre pessoas, sobre organizações, sobre o mundo, sobre o país, é algo sensacional. Né? Eu gosto muito de para qualquer lugar que eu vou, a trabalho, até mesmo a passeio, lamentavelmente eu acabo fazendo a mesma coisa, procurar entrar na rotina local e entender como é que ela funciona, né? Entender minimamente valores, etc., né? O funcionamento daquela sociedade além da organização que eu estou participando. Isso é muito rico, né? E são experiências que dificilmente você consegue transmitir a uma outra pessoa. São experiências que realmente você só vai adquirir se você passar por elas, né? Show de bola, show de bola. Eu tenho muito essa visão também. Eu acredito que, de novo, é aquelas coisas óbvias. O benefício financeiro existe, sem dúvida, principalmente com a diferença cambial agora muito maior. É verdade. A valorização de alguns profissionais. Eu lembro-me que quando eu ajudava, ou quando eu contribuí dentro da indústria do petróleo, um soldador da Petrobras ganhava metade de um soldador da Schlumberger. Era assim, isso aí em reais ainda, não estávamos nem a falar quando eles iam para fora, assim, era isso. Da mesma forma que para você arranjar um emprego desse você tem que se comunicar, isso aí eu acabo por dizer que é muito óbvio, né? Vai para além disso. Mas, por exemplo, o que eu hoje vejo muito, pessoas que estão a ter sucesso, principalmente nestas etapas difíceis da história, no meio de uma pandemia, estamos agora a ter tornados em Santa Catarina, né? Para ajudar um pouco. Eu vejo muitas pessoas de sucesso são aquelas que conseguiram construir um conjunto de modelos mentais, um conjunto até de maturidade emocional que vem muito de conviver com pessoas que
que tem uma cultura diferente. Eu acho que isso aí, às vezes, para quem está com vontade de trabalhar no estrangeiro, eles acabam por ignorar ou não ver muito esse benefício que, às vezes, pode não ser dinheiro no banco naquela altura, mas passado 10 anos você se surpreende porque é que aquela pessoa tem tanto sucesso ou aquela pessoa tem tanto paz interior para lidar com certos desafios. É uma coisa muito interessante. Veja, há pouco eu falei de adaptabilidade, né? Adaptabilidade é o que hoje, seguramente, qualquer organização em qualquer lugar do planeta mais precisa ter para conseguir adaptar os seus processos a esse contexto externo maluco que a gente está vivendo. Agora, eu desconheço algo que te traga tamanho aprendizado em termos de adaptabilidade do que você se transferir para outra cultura. Porque se ali você não aprender a se adaptar, meu amigo, esquece, você é um caso perdido. Exatamente. Né? Volta para casa, então, para o arroz e feijão, que é aí o teu lugar. Né? Porque ali você vai aprender a adaptabilidade na marra, queira ou não. Ou então você vai voltar para casa chorando, depois de 2 meses vai dizer que era uma droga aquilo lá. Mas, então, se você conseguir de fato desenvolver e aprimorar essa habilidade, adaptabilidade, imagina, hoje você estaria nadando de braçada na tua empresa frente a essa pandemia. Por quê? Porque a tua capacidade de se adaptar, ela foi já posta à prova. Exatamente, sem dúvida. Agora, já estamos aqui há 30 minutos. A conversa vai longe, né? O que eu queria dizer? Para o pessoal que está aí agora, que teve a oportunidade de se cadastrar no link e tem um acesso privilegiado aqui a esta conversa, mandem perguntas agora, que estamos... Agora é o momento das vossas perguntas, antes de nós começarmos a nossa aula de inglês. Alguém tem alguma? Vamos lá, Rodrigo, Jean, Bruno... Tem aqui mais Leandro, Márcio. Quando não tem nenhuma, só tem 2 causas possíveis, né? Ou nós somos muito bons ou ninguém entendeu nada. Podemos contribuir de alguma forma positiva para te ajudar a ter mais sucesso, tá? Então, gente, bye bye, muito obrigado e vos vejo na próxima.